Estamos iniciando o projeto Retretas do Recôncavo, um programa musical que terá como principal objetivo difundir a cultura das filarmônicas do Recôncavo da Bahia. Serão apresentações em ambiente virtual de filarmônicas das cidades de Maragogi, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Cruz das Almas e um programa especial sobre a vida e obra do maestro maragogipano Heráclito Paraguaçu Guerreiro. Como todos sabem, o Recôncavo da Bahia tem uma diversidade cultural muito grande. E entre as manifestações culturais existentes, destacam-se as festas populares e religiosas. E nesse contexto, a música tem fundamental importância, pois através dos acordes que soam à beira do Paraguaçu, junto a essas expressões culturais, existe aqui um movimento de afirmação e de identidade. Lembrando que o projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Quer conhecer um pouco mais sobre as filarmônicas? Cola com a gente e vem conferir! Nosso destino é a cidade heróica de Cachoeira, a 118 km de Salvador. Cidade situada à beira do rio Paraguaçu, reúne o segundo mais importante acervo arquitetônico em estilo barroco, ficando para trás apenas da capital baiana. Com a grande diversidade cultural, Cachoeira ficou mundialmente conhecida pelos seus movimentos religiosos, a exemplo da Irmandade da Boa Morte, formada exclusivamente por mulheres negras que tinham o intuito de alforriar escravizados ou ajudar nas fugas. Sobre filarmônicas, Cachoeira tem duas importantes instituições, a Lira Ceciliana e a Minerva Cachoeirana, filarmônica que vamos conhecer a partir de agora.
Eu sou Roberto Franco, presidente licenciado da Minerva Cachoeirana, e a minha ligação com a instituição começou há uns 35 anos atrás, por conta da minha ligação com cachoeira, que também começou nessa época, já que eu sou casado com uma cachoeirana. Então, a partir do momento que eu comecei a frequentar a cachoeira, até pela ligação que a família de minha esposa tinha e tem com a instituição, eu passei também a frequentar a instituição e criar esse vínculo que dura aí uns 35 anos, pelo menos. Ser presidente da Minerva é uma grande responsabilidade, por ser uma instituição de 143 anos, é muita coisa. Muita gente já passou por aqui, né, fazendo a função que eu faço nesse momento. Mas eu acho que você tem que ter essa ligação, né, histórica, como eu construí ao longo desses anos, mas também ter um vínculo com filarmônica, com música de filarmônica, com o dia a dia de filarmônica, e aí não é diferente de nenhuma outra, né? Então, eu criei esse vínculo com a música de filarmônica, com o projeto filarmônica, com a importância que tem o projeto de filarmônica, e aí o resto veio naturalmente, né? Vem mesmo a ligação, o afeto, o amor mesmo à instituição, que sem isso também não vale a pena e você não consegue fazer um bom trabalho. O restante é você juntar pessoas, né? Como a Minerva é uma instituição bastante querida na cidade, bastante bem referenciada na cidade, o papel de qualquer presidente é apenas o de juntar essas pessoas, tentar colocar cada um na sua posição, no que se identifica mais, fortalecer, né, as pessoas como membros da associação, porque é uma associação, e aí as coisas acontecem naturalmente, né? O papel do presidente é envolver. Se você consegue envolver pessoas, você consegue fazer um trabalho de razoável a bom. Filarmônica emociona muito e tem vários momentos, né? Porque a música emociona muito, né? Então, se você tem ligação com música, se você gosta de ouvir música e música de qualidade, né? Que é o que as filarmônicas têm, você se emociona até no ensaio. De repente, até no ensaio você se emociona. Mas eu diria que um momento importante dessa fase minha aqui na Minerva, né? Foi a apresentação na Flica, a primeira apresentação na Flica, que é a Feira Literária Internacional de Cachoeira, né? Um evento também já consolidado, e que a gente conseguiu um espaço para colocar um encontro de duas filarmônicas. E aí a Minerva e a Lira, né, a outra filarmônica aqui de Cachoeira, se encontraram, uma coisa inclusive rara de acontecer, existe, todo mundo sabe que onde tem duas filarmônicas ou mais, existe uma certa rivalidade, e aí a gente fez digamos assim, um bom duelo musical na frente da Câmara de Vereadores, com a praça lotada de pessoas, inclusive de fora, né? Porque a Flica traz muita gente de fora. E foi eu diria que eu me senti ali, se eu tivesse parado ali o meu trabalho, isso foi em 2015, se eu tivesse parado ali, já teria valido a pena estar nessa ajuda à Minerva, nesse trabalho que a gente tenta fazer aqui. Eu diria que esse momento foi extremamente emocionante e marcante para mim.
A Minerva surge de um maestro, o Eduardo Mendes Franco, que não é meu parente, mas temos o mesmo sobrenome, talvez até uma coincidência aí, né, de eu estar aqui hoje. E que ele se juntou aqui à comunidade, a comerciantes, a artesãos, a funcionários públicos, e criou, fruto também de uma filarmônica onde houve uma certa divisão, né, nessa filarmônica, que é a filarmônica anterior à Minerva, e criou a Minerva Cachoeirana, né? Isso foi em 10 de fevereiro de 1878. Então, de lá para cá, a Minerva, o maestro Eduardo, ele teve envolvimentos também com a criação de outras filarmônicas, por exemplo, em Feira de Santana, né? Então, ele tinha esse olhar sobre a importância de se criar filarmônica e sempre que tinha uma nova filarmônica querendo ser criada, ele se incorporava e fortalecia esse movimento, né? E deixou esse legado aí de 143 anos a partir dessa junção, né, de comunidade, através dessas pessoas, pessoas representativas da comunidade na época e um maestro, né, porque tinha que ter aí um maestro no meio para dar essa ênfase à música e assim está aí a Minerva até hoje. Cachoeira tem também o lendário Manuel Tranquilino Bastos, um maestro abolicionista, que tem suas composições verdadeiras transparências do seu cotidiano, a exemplo da Herosa Passeata, que foi composta especialmente para o dia da abolição da escravatura. Tranquilino é a referência nacional, né? Porque inclusive morou fora do Brasil, depois, né, da projeção dele. Aqui para Cachoeira, né, é uma referência. Ele teve uma passagem na Minerva que, segundo se apurou, por uns 10 anos, embora ele seja o fundador da Lira, né, a nossa co-irmã, mas ele teve uma passagem aqui na Minerva, fruto de... Naquela época tinha algumas questões que às vezes o músico mudava de filarmônica, e em algum momento ele se afastou da Lira e ficou aqui na Minerva. Mas depois ele voltou para o caminho natural dele, que realmente é a Lira, onde ele tem, digamos assim, mais ligação, onde inclusive permaneceu durante muitos anos o acervo dele, que esse sim é um acervo mais rico, que conseguiu preservar, até porque saiu do âmbito, na época, né, para o âmbito da Filarmônica, para o âmbito de um órgão do governo do Estado, e lá ele foi preservado.
ter duas filarmônicas é um privilégio hoje, né, diante do que a gente vê por aí, de filarmônicas fechando as portas. E essa rivalidade alimenta muito isso aí, né? Aqui a gente tem, como tem o Bavi, aqui tem Minervinos e Lira. E até hoje, assim, tem relatos aí de pessoas que não passam na calçada um da outra, que muda de calçada para não passar. Tem relatos de pessoas que não vai de jeito nenhum a nenhum evento que a outra faz. Isso de um lado e do outro, né, normalmente. Então, ainda não é como foi antes, porque antes houve momentos mesmo até de agressões físicas mesmo, quando passavam pela outra, se passasse muito perto, a coisa ficava feia. Isso não tem mais, né? Mas ainda tem, por exemplo, digamos assim, um debate musical muito bom. Há uns 2 anos atrás, a gente viveu uma situação aqui que reflete um pouco isso, que tem aquelas festas que vai uma filarmônica e a outra não deveria ir, né? Porque a festa tem mais relação com uma ou com outra. E aconteceu de uma festa aqui, a festa de Santa Bárbara, que tem uma ligação com a Minerva, que convidaram a Lira, e aí a Lira tocou e tal, e aí os músicos mesmo combinaram entre eles que na hora que eles entrassem, que eles não iam deixar mais a Lira tocar. E quando a Lira parou, a Minerva entrou e tocou a procissão todinha sem deixar que a Lira entrasse. Um dobrado só, repetindo o tempo todo para não dar espaço. E aí, quando não teve mais jeito, a Lira, na porta da igreja, que a imagem entra na igreja, a Lira entrou, que chama entrou por cima, né? Entraram as duas tocando, e aí lá dentro da igreja começou a cair algumas faísquinhas, algumas coisas do teto da igreja. E aí o pessoal da igreja preocupado que tivesse algum problema até de ruir né, alguma coisa da igreja, e pedindo pelo amor de Deus para parar, e os músicos não paravam, até que uma parou e aí cessou. Isso foi andando aqui mais ou menos uns 2 quilômetros, 2,5 quilômetros, a filarmônica tocando um dobrado só, e entrando as duas para fazer esse duelo lá dentro. Esse momento foi muito interessante e foi recente, né? Mas duelos como esse já tiveram vários, e eu acho que isso é extremamente importante, desde que guardado, né, o respeito mútuo, não tem problema de violência, que não cabe mais, mas esse debate musical, se não for para derrubar a igreja, eu acho que vale a pena sim, e a gente fala muito disso aqui na Minerva, para que os meninos saibam, né, dessa história, como essas coisas acontecem no mundo das filarmônicas. Fundada em 1878 e dona de uma tradição impecável, a Filarmônica Minerva Cachoeirana tem um trabalho social importantíssimo, reconhecida pela sua escolinha musical, formadora de grandes músicos. Bom, nossa escola, quando a gente teve que interromper em 2020, né, em março de 2020, nós tínhamos 96 alunos, né? Um número significativo, que inclusive a gente conseguiu, graças a um trabalho da equipe, né, da escolinha, bem motivada, dobrar o número de alunos ao longo desses anos aí. Chegou um ponto também do nosso limite físico, né, do tamanho lá do espaço, etc., que a gente já está até pensando em já mudar para um outro espaço, para quando voltar ter um espaço maior. Então, é a base, né? A escolinha é a base, é a porta de entrada, é por onde os músicos ascendem a filarmônica, como a gente chama aqui, sobe para a filarmônica e sobe mesmo aqui no nosso caso, porque a escola fica na parte térrea e a filarmônica fica no primeiro andar. Então, mas é a base, sem a qual a gente não anda. Eu atribuo que o maior problema das filarmônicas que deixaram de existir ou que tentam aí voltar e não conseguem, é a falta de investimento na escola, na formação, na base. E isso a gente fez aqui na Minerva, né? A gente teve essa experiência aqui, tudo para uma idade que tem 143 anos, 6 anos é recente, né? 7 anos é recente.
Então, nessa fase de 7 anos aí da Minerva, quando a gente chegou, a Minerva estava com problema, estava fechada há uns 4 meses, a escola fechada, a filarmônica fechada, problemas internos. E eu cheguei nesse contexto e aí eu comecei a conversar com as pessoas, né? E falei, bom, vamos aqui começar por onde tem que começar. Vamos começar pela formação. E aí a gente investiu na escola, né? E a gente foi e foi recompondo. Naquele momento, a gente, no primeiro ano, foi 2013, os primeiros convites que a gente teve, sem farda, sem nada, mas a gente não era só farda, a gente não tinha nem músico, né? Então a gente tinha que trazer, vamos dizer, se a gente fosse fazer uma tocata com 20 músicos, 13 era de fora, né? E aquilo me incomodava muito. Aí depois esses 13 passou a 10, depois passou a 9, e aí a gente foi surgindo músicos, a gente conseguiu aqui formar 8, 9 músicos por ano nessa primeira fase. A gente claro que foi um trabalho intenso, né? Para realmente dar uma cara de Minerva, para a gente não ficar nessa dependência. E hoje a gente, graças a Deus, temos aí um quadro de 50 músicos, claro que nem sempre juntos, mas a gente tem fardados 50 músicos e a gente superou isso aí. Por que a gente superou? Porque teve o olhar na base. Porque não adianta você ficar o tempo todo trazendo músico de fora para fazer a apresentação. É até melhor que você pare um tempo de se apresentar e que invista na base, invista na formação de música. Porque senão você perde sua identidade, né? Eu acho que você trazer muito... Não é o mesmo músico, é de filarmônica, tem paixão do mesmo jeito, mas tem que ter identidade com a instituição, tem que ter identidade com a filarmônica. E é por isso que aqui na filarmônica eu sempre falo, e as pessoas concordam comigo aqui, né, os mais antigos aqui na Minerva, que a filarmônica é a cereja do bolo, né? Porque a gente começa a fazer o bolo lá na escolinha, juntar as pessoas, e aqui é como se fosse também um coroamento, né? Para o músico. Claro que o músico entra lá, para chegar aqui em cima, ele fica contando o tempo para isso. Mas a gente capricha lá embaixo, a gente investe lá embaixo, que a gente chama lá embaixo, porque fica aqui no térreo, para que o músico chegue aqui na filarmônica em uma condição boa, né? Então, esse olhar eu acho que a gente está mantendo aí e tem dado certo.
a identificação da comunidade de Cachoeira com a Minerva. A gente vê quando a Minerva passa demonstrações mesmo de carinho, de amor, de paixão pela instituição, aplausos, momentos até de euforia, né, quando a Minerva passa. E isso importa muito, conta muito, né, porque você passa para os jovens, para os músicos, para os artistas que estão ali se apresentando, né, os músicos, você passa motivação, passa garra e eles querem se superar, né? Então é uma paixão. Eu diria que a comunidade cachoeira tem paixão pela Minerva, né? E também existe uma identidade moral com filarmônicas, porque se não tivesse, né, não teria esse contexto. Mas a Minerva, o nome Minerva é muito querido na cidade e é muito bem recebido por onde a gente vai. E eu diria que vai até além de Cachoeira, né? A Minerva tem um nome também, né, na Bahia, consolidado. Todo mundo já ouviu falar em algum momento da Minerva. E isso é muito bom. É paixão mesmo, paixão pela Minerva. E aí, gostou do que viu? Então cola com a gente e confere o nosso próximo programa.